Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Amados, estenda a sua mão para cá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela vida do nosso irmão e evangelista Daniel, que vai trazer a mensagem. Aquela mensagem que Deus colocou ao seu coração, não aquela mensagem que ele escolheu, mas sim o Espírito Santo ele escolheu, para que ele possa trazer para a igreja. Queremos ouvir a voz da igreja orando pela vida do nosso irmão. Olha lá, amado soberano Deus, Santo Deus poderoso, está, Senhor, na tua presença, aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, que vai trazer a mensagem aos nossos corações, que vai trazer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou ao seu coração para a igreja, porque a Bíblia diz que primeiro passa por ele, para depois ser distribuído à casa do Senhor. Portanto, Deus, abençoe o teu filho, cobre a tua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale ao coração da igreja, para que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos passar para os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, salvos da igreja do Papai do Senhor Jesus, amém? Desde já, o Rafael está tendo algo da parte de Deus esta noite. Louvar a Deus, agradecer ao nome dele por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade de estar na casa dele, de poder louvar, de poder exaltar e juntos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Salve a igreja do Senhor. Eu vou ler um versículo que está em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 5. No entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre seu ministério. Eu agradeço a oportunidade. Capítulo de número 64, capítulo 6, versículo 64, uma palavra muito conhecida, pregada no nosso meio, mas com uma riqueza de detalhes na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós possamos ficar firmados, alicerçados na presença do Senhor. É necessário fazermos alguns passos, darmos alguns passos. E nessa noite, eu creio que Deus, você pode ter convidado alguém, eu posso ter convidado alguém, mas de forma nenhuma essa pessoa chegaria aqui, ou eu e você chegaríamos aqui, se não fosse o Espírito Santo que nos dissesse. E muitas das vezes nós não entendemos por que pessoas não conseguem mudar de vida, por que pessoas não conseguem chegar à presença de Deus. E nessa noite nós vamos entender um pouco disso, o porquê disso. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 6, versículo de número 64. Mas algum de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia por isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Versículo de número 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele.
Gostaria de convidar você a inclinar a sua cabeça por um instante e agradecer a Deus por você ter chegado a este lugar, pela sua família que está neste lugar, pelos teus familiares que conseguiram, pela misericórdia de Deus, estar dentro da casa do Senhor. Porque quantos pais nesta noite, seus filhos estão preparando para sair para noitadas, muitos estão encarcerados, muitos estão dentro de casa de recuperações, muitos estão morando na rua por causa do vício, muitos largaram o seu lar para viver uma vida desregrada, uma vida fora dos padrões estabelecidos por Deus, estão pagando um preço no mundo e não têm a força para poderem sair. E eu e você somos aqui nesta noite porque o Pai concedeu que nós estivéssemos na presença dele, para que nós estivéssemos aqui reunidos para adorá-lo, para bendizê-lo, para poder glorificar o seu nome e o seu nome ser glorificado na minha e na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço pelo privilégio de poder estar dentro da tua casa, pelo privilégio de poder congregar junto com meus irmãos, pelo privilégio, Senhor, de estar em cima deste altar, sendo como um instrumento de bênção na vida dessas pessoas, Pai. Pai, eu te glorifico, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo com a minha vida, com a minha casa. Obrigado, Senhor, por poder ser chamado de teu filho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter o seu Espírito Santo habitando dentro da minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pelos pastores que o Senhor colocou na minha vida, a qual me ensinam dia após dia, Senhor. Obrigado por cada obreiro, por cada diácono, por cada membro, por cada departamento deste ministério. Porque se eles estão de pé, porque o Senhor tem sustentado, porque o Senhor tem alicerçado, porque essa obra não é feita por homens, Senhor, mas é feita pela mão do Senhor que nos sustenta e nos capacita a cada dia mais a exercitar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Senhor. Que tire de nós toda a vaidade, todo orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência e faz de nós vasos humildes, Senhor. Faz de nós mais semelhantes a Ti, Pai, em humildade e compaixão, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Faz de nós vasos novos, Senhor, como odres novos, Senhor, como recebendo nessa noite o vinho novo, Senhor, porque o vinho novo é melhor, Senhor. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que o Teu Espírito Santo conduza essa reunião, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração, Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua presença e a Tua manifestação, ó Espírito Santo, porque aqui você tem liberdade para agir. Sente ao nosso lado e nos ensine, nos oriente, fale conosco nesta noite, porque nós estamos aqui não para ouvir a voz do pregador, mas para ouvir a Tua voz, ó amado Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando Deus colocou no coração o propósito de sairmos nas ruas para evangelizar, naquele momento que Deus me comissionou essa missão de levar um alimento, levar uma palavra àqueles que estão caídos na rua, confesso aos irmãos que assim, de primeiro momento eu não entendi, de primeiro momento eu fiquei meio que atônito, desatordoado. Mas a palavra de Deus, ela também me ensina o que eu faço agora quando Jesus fez com os seus discípulos. O que eu faço agora vós não entendeis, mas depois entenderão. E hoje eu passei a entender isso. Porque Deus colocou no meu coração o tema desta mensagem, cujo nome é seguidor, discípulo e apóstolo. E aí eu comecei a buscar no Senhor, buscando, orando e pedindo a Deus. Falei, Senhor, mas qual é a diferença disso? Qual é a importância de cada um na tua obra? Deus começou a tratar no meu coração. Porque o seguidor, ele ouve a palavra de Deus e ele aguarda no seu coração. Mas o discípulo, ele leva essa palavra àquele que
seguidor, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas o discípulo, ele conhece e pratica aquilo que ele aprendeu. O seguidor, ele aponta o dedo para o seu irmão e leva o seu irmão até a Deus. E o discípulo, ele mostra a Deus às pessoas. Em Mateus 10, 20, isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai, em quem se expressa através de nós. Eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, mas por que seguidor? E quando nós vemos na palavra, aquelas pessoas deixaram de seguir a Jesus, porque elas não eram discípulos, elas eram seguidores. O seguidor, ele vem na igreja quando ele precisa, ele recebe a sua bênção e sai para o mundo para usufruir daquilo. E aí ele perde tudo aquilo de novo, e ele volta de novo, e Deus é misericordioso, e Deus promete, Deus faz as suas promessas, e Deus abençoa, e ele sai de novo, ele vive nesse ciclo de ganhar e perder, de ganhar e perder. O discípulo não. Jesus, em uma certa ocasião, subiu ao monte, deixou os seus lá embaixo, e subiu ao monte sozinho, e começou a orar. Passou um dia, uma noite inteira orando a Deus. E lá embaixo o seu povo, seus discípulos, seus seguidores, seus aprendizes, os seus alunos, aguardavam ansiosamente pelo retorno dele. E ele desce. E quando ele desce, ele começa a olhar. E ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que é as nossas necessidades. Ele conhece as nossas deficiências. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe até onde nós aguentamos. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele sabia que um deles iria trair. Ele sabia que Pedro iria arrancar a orelha de Malco. Ele conhecia, ele sabia a capacidade de cada um. Mas ainda assim ele passa a noite inteira orando ao Pai. E quando ele desce, ele olha e fala assim, no meio de uma multidão que o seguia. Seguia porque via nele a cura para a sua enfermidade. Seguia ele porque sabia que ele podia saciar a sua fome material. Seguia ele porque sabia que poderia ter proveitos através dele. Seguia ele por interesses. Seguiam ele porque queriam se beneficiar dele. Queriam dele uma proteção. Não porque necessitavam. A sua alma desejava buscar a presença dele. E ele ainda assim, passado a noite inteira, ele olha e aponta. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, a de Tadeu, e você, Jesus, Iscariotes. Ele escolheu cada uma dele. Ele pegava os seus discípulos e o colocava, sentava ao lado e ensinava. Olha, não julgue teu irmão, para que você também não seja julgado. Olha, quando lhe baterem numa face, ofereça também a outra. Sabe, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão do príncipe. Ele vai morrer, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser cuspido, ele vai ser zombado, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, ele vai se entregar, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí vem aleluia, os dois filhos dele, com a sua mãe, pede a ele: Senhor, me concede um favor, me concede que meu filho, um sente a tua direita e o outro a tua esquerda.
Eu olho nessa passagem e penso: Senhor, aonde estão essas pessoas? Aonde está a mente dessas pessoas? Que o Senhor tem andado com eles, o Senhor tem ensinado a eles, e eles não têm entendido. Muitas vezes isso acontece comigo e com você dentro da casa de Deus. Ou você acha que você está aqui para quê? Para que Deus pagou um preço tão alto para que você tivesse a liberdade de recebê-lo na sua vida, de aceitar os seus projetos para a sua vida, e colocar em você a responsabilidade, a incumbência de sair desta porta e carregar um panfleto de uma palavra do Senhor? Eu pergunto para você nessa noite: quem aqui dentro da sua Bíblia tem um panfleto para entregar para uma pessoa que você encontrar ali na rua? Seja um bêbado, seja uma prostituta, seja um drogado, seja um homossexual, seja quem for, aonde que eu e você estamos preparados para recebê-los? Aonde eu e você estamos de braços abertos para acolher? Porque você e eu somos pecadores também. Nós erramos. Quantas vezes eu não errei na minha vida, e quando eu cheguei na casa de Deus, alguém me acolheu? Será que hoje, depois do tempo passado, será que eu ainda tenho disposição para ir lá fora? Será que a minha alma ainda anseia em ver aquele que está desviado retornar para dentro da casa do Senhor, sem apontar, sem julgar, sem dar risada, sem olhar? Será que o meu coração está quebrantado? Será que o meu desejo é ganhar alma, ou é pagar aqui de discípulo? Ou somente ser um seguidor? Porque domingo eu estou aqui. Será que é só carregar um rótulo? Eu sou cristão. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a olhar, e a Bíblia não diz assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ide por todo mundo e fazei cristão. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Sabe por quê? Porque carregar um rótulo é fácil. Colocar no meu peito aqui evangelista é fácil. Difícil é pôr a minha vida lá fora em favor daquelas almas que estão perecendo. Não é ter um rótulo, é ter um título que é gravado: servo do Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você. Ele não quer que nós sejamos seguidores, Ele quer que nós sejamos discípulos. E aí, quando nós nos tornamos discípulos, Ele vem, nos capacita, nos reveste ainda mais com o seu poder e nos envia, porque a palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. Você é representante de alguém, você é uma autoridade, assim como um delegado, assim como um sargento. Você é uma autoridade, você está indo representar o reino de Deus. Sabe, o culto evangelístico só é possível acontecer porque nós ainda não esfriamos totalmente, ainda nós se importamos com aqueles que estão lá fora. Porque Deus, Ele acredita em mim e em você. Ele sabe que nós precisamos melhorar. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe até onde nós suportamos. Mas o que Deus não aceita, que Ele não permite, é que nós nos zombe dele. É que nós falamos de amor aqui em cima e não praticamos lá fora. Isso Ele não aceita. Ele não permite ser escarnecido por ninguém, porque o preço que Ele pagou para que eu e você estivéssemos aqui dentro. Quantas pessoas nós deixamos de orar? Quantas pessoas se afastaram da nossa igreja que nós não ligamos, que nós não encontramos na rua, não convidamos? Nós falamos de futebol, nós falamos de time, nós falamos de cantor, nós falamos de show, nós falamos de tudo, mas não pregamos a palavra. Deus concede-nos a porta de emprego que nós precisamos, mas nós não falamos do amor de Deus no nosso emprego. Nós se calamos. Será que nós somos discípulos? Será que nós somos apóstolos? Ou será que nós somos seguidores? Porque seguidor é aquele que aonde a multidão vai, ele está junto. A multidão, muitas das vezes, ela atrapalha. Talvez eu e você não entendamos por que estamos passando por tanta luta, por tanta diversidade. Será que se nós sentarmos e pedimos ao Espírito Santo que traga à nossa memória algum voto que nós fizemos com Deus e que nós esquecemos,
Ele não esquece. Ele não esquece. Quando nós levantamos a nossa mão para o Senhor e dizemos: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E nós descemos nas águas, e nos batizamos, e nos levantamos como uma nova criatura. Passado-se o tempo, está lá nós no show de pagode, está lá nós com uma latinha de cerveja na mão. Será mesmo? E aí no domingo nós estamos na igreja. Cadê o compromisso que nós temos com a palavra? Não com o homem, mas aquele que nos prometeu que Ele estaria conosco, Ele jamais nos deixará. É nós que deixamos Ele, é nós que viramos as costas para Ele. Mas quando a adversidade bate, é joelho no chão, é pelo amor de Deus, papai, me ajuda. E quando Ele ajuda, eu viro as costas para Ele. Deus, nesta noite, Ele veio cobrar as alianças que nós fizemos com Ele, os votos que nós fizemos com Ele. Porque Ele, como foi cantado, Deus preparou um lugar para nós, mas vai caber a nós chegarmos até lá. Porque Lázaro saiu para fora, mas o homem tirou a pedra. Aquela vida que está para ser alcançada através da sua, ela está lá perecendo. Jesus colocou ela no seu caminho. Colocou para que você mostre através da sua vida aquilo que Deus pode fazer na dela. O poder que Deus tem para transformar a vida dela. E muitas das vezes eu e você esquecemos de onde nós saímos. Nós esquecemos das quantas vezes nós andamos perambulando de cabeça baixa pela rua. Quantas vezes nós somos humilhados. Quantas vezes as pessoas nos apontam. Quantas vezes as pessoas nos chamam de fanático. Quantas vezes as pessoas nos chamam de louco. Agora ficou louco. Agora tudo é Bíblia. Tudo é panfleto. É só evangelismo. É só pregação. É só isso. É só aquilo. Mas é o que nós vivemos. E nós não podemos negar isso. Porque foi para isso que Ele nos comprou. Foi para que nós vivêssemos essa loucura que é servir a Deus. Foi para isso que Ele nos trouxe. Sabe? Se você está no meio de uma roda de escarnecedores e isso não tem incomodado a sua vida, dobra os seus joelhos. Vá orar. Sabe, se as piadinhas, os palavrão já não tem mais te incomodado, vai orar. Vai dobrar o joelho. Porque a sua salvação está em Cristo. E precisa ser restaurado. Deus nessa noite Ele quer fazer de você, se você ainda é um seguidor, Ele quer te transformar num discípulo. Se você é um discípulo, Ele quer te tornar um apóstolo. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer que você se transforme numa pessoa e que aonde você passar, as pessoas não vejam você, mas vejam o brilho do Espírito Santo na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje à tarde eu estava em casa orando, e aí no quarto tem um espelho assim, e eu fiquei olhando para aquele espelho. Eu olhei para ele e eu vi nos meus olhos um brilho. Eu vi um brilho dentro dos meus olhos. Um brilho que a droga tinha me roubado. Um brilho que a prostituição tinha me roubado. Um brilho que quando eu servia ao mundo, eu não tinha mais aquele brilho. E hoje eu consegui ver aquele brilho de novo. Aquele brilho me animou. Aquele brilho me fez voltar a enxergar que Deus era a minha vida. Sabe que não adianta só viver pregando, viver evangelizando, viver aquilo, se você não tem o brilho. Primeira coisa você precisa ter para você. E nessa noite Deus vem dar para você esse brilho. Ele vem trazer para você de novo. Talvez você ache que Deus esqueceu das suas promessas. Talvez você ache que não vai acontecer na sua vida.
você já tenha perdido até a esperança de algo na sua vida. Mas como o Rafael disse, mas escute, irmão, ser equilibrado, cumpre a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Não desista do seu ministério, ainda que pareça tardio, ainda que pareça que as oportunidades não virão. Eu ouvi uma história que um pastor recém-formado recebeu a incumbência de reabrir uma igreja no Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele e a sua esposa se animaram com o convite. Só que quando eles chegaram nessa igreja, eles viram que lá tinha muito trabalho a ser feito. E eles chegaram em outubro e planejaram fazer o primeiro trabalho, o culto de Natal. E aí quando eles começaram, reformaram a igreja, começaram no teto, pintaram o chão, rasparam e terminaram com o tempo de antecedência, terminaram no dia 18 de novembro. No dia 19 aconteceu uma tempestade na igreja. E aí rompeu-se o teto, e logo atrás aonde estava o gesso enfeitado, logo atrás do culto, ali quebrou e ficou um buraco, e o pastor meio que desanimou, queria adiar o culto. Ele abaixou a cabeça, entrou no carro e está indo embora para sua casa. E quando ele vai indo, ele vai passando em frente a uma lojinha de conveniência, dessas coisas que a gente faz aqui, tipo água, pechincha, essas coisas. Ele olhou e notou e viu na vitrine uma toalha de mesa bordada. Ele parou o carro e olhou ela na cor marfim. Bem no centro dela, uma cruz bordada no meio. Ele comprou ela e voltou para a igreja. E ele viu que era mais ou menos do tamanho do estrago. E daria para cobrir aonde tinha sido o gesso decorado, havia quebrado. E ele retornou. E ao retornar, parou seu carro, começando a nevar. Ele foi e chamou